Agradecer a presença de todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui do canal. Nós temos uma pauta bastante importante para discutir com os trabalhadores, né? Nós temos a pauta os itens da nossa pauta são os seguintes: informes gerais, Fundação IBGE+, informe do julgamento do Supremo Tribunal Federal, né, sobre o fim do regime jurídico único, festa da Canabarro e outros assuntos. Tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Litz, eu sou coordenador do Grupo Canabarro, também sou da direção nacional da CBGE. Vou começar pelos informes gerais que diz respeito à nossa campanha salarial, né? Tudo que está acontecendo em Brasília, porque, para quem não sabe, a CBGE ela faz parte do FONASEF, que é o Fórum dos Servidores Públicos Federais, junto com o FONACAT e as centrais, é que nós compomos esses três setores, compõem a chamada bancada sindical que estava negociando com o governo. Todos sabem que o governo criou a mesa permanente de negociação e depois de uma negociação que não se finalizou, ele extinguiu essa mesa nacional de negociação, né, e colocou as negociações para as mesas setoriais, né? Cada setor passou a ter a sua mesa específica e nós da CBGE também tivemos a nossa. Nessas mesas específicas, a gente, nenhuma carreira conseguiu avançar na questão da reestruturação da carreira, tá? É bom frisar isso. O que nós conseguimos, como todas as outras, foi um reajuste salarial e na melhoria também dos benefícios para 2025 e 2026, né? Que ainda não está garantido, porque o projeto de lei, que deve ter mais de 700 páginas, ainda não foi encaminhado pelo governo para o Congresso Nacional. E todos sabem que para nós termos reajuste salarial, a gente precisa de uma lei. E essa lei ainda não existe, apesar de todos os acordos assinados até agora. Então a gente acredita e espera que até o final desse mês, mais tardar início do outro mês, o governo encaminhe e isso seja votado de forma bastante séria no Congresso Nacional e que a gente possa, a partir do pagamento de janeiro, que sai em fevereiro, a gente receber a primeira parte de 2025 e 2026 a gente receber a segunda parte das nossas negociações. Mas o FONASEF ele está buscando que a mesa nacional permanente de negociação ela seja restituída, porque além da questão financeira, né, que a gente conseguiu não aquilo que a gente queria, mas aquilo que foi possível dentro das negociações, nós também tínhamos uma outra pauta, que é o chamado revogaço. E esse revogaço diz respeito a todas as medidas, né, o arcabouço legal, que foi aprovado no governo Temer e no governo Bolsonaro, que até agora praticamente nada foi revogado. E isso tem um impacto direto na vida dos serviços públicos dos servidores. Para dar um exemplo claro, é sobre a questão do decreto 10.620. É aquele que joga os servidores públicos federais no INSS. Tá? Então, nós sairíamos do regime próprio e seríamos administrados pelo INSS, pelo regime geral. O governo entrou do Lula, né? E até agora ele não revogou esse decreto. O que ele fez foi estender, até agora o final do ano, de 2024, um grupo de trabalho para estudar quais são as possibilidades para atender essa necessidade, porque na reforma de Bolsonaro foi deixado bem claro que teria que ter uma empresa gestora sobre o fundo previdenciário, né? No caso, a primeira decisão foi jogar todos no INSS. Isso é uma situação grave, difícil de ser revertida, porque já tem 9 instituições que já estão no INSS. Significa que os trabalhadores serão geridos pelo INSS. O que nós estamos tentando
revogar esse decreto, que aí anularia toda essa questão, e a gente veria qual é a saída, a próxima saída para o futuro, né, dentro desse revogaço. Né? Então, foi só uma medida aqui que eu coloquei como exemplo, e dentro do chamado revogaço tem várias outras medidas, inclusive sobre a questão de estrutura dos concursos públicos, sobre PGD, e várias outras medidas que são nefastas para a gente, que atacam servidores públicos que foram colocados pelo ex-presidente Temer e também do Bolsonaro. Né? Então, por isso o FONASEF, a FONACAT e as centrais querem já encaminhar para o governo a solicitação de restauração da mesa permanente de negociação, porque além dessa questão do revogaço, tem outras medidas que nos interessam, como a questão do direito de greve, né? Que não é regulamentado no serviço público. A gente, quando entra em greve, a gente utiliza a lei da CLT, porque não tem uma regulamentação para o nosso direito de greve. E nessas medidas que foram encaminhadas para o governo, a gente quer um projeto de lei para alterar a OIT, né, 151, né, para que a gente possa ter direito de greve e negociação coletiva. Essa é uma situação muito importante, porque nós, todos os anos, temos que fazer pressão junto ao governo, porque nós não temos database. Deveria ter uma database que o governo, no mínimo, ele deveria manter, né, todo ano o reajuste, pelo menos pela inflação. Isso não acontece e nós temos que buscar, de acordo com as nossas necessidades, buscar até a partir de greves, etc., para que a gente possa tentar avançar no nosso direito. Além disso, foi encaminhado também para o governo uma inclusão na nossa pauta que diz respeito aos aposentados. Os aposentados não têm direito ao benefício de alimentação. E aí, depois de uma discussão com as entidades, a gente colocou na pauta que fosse criado, né, a possibilidade de um auxílio nutrição. Por que nutrição? Porque os aposentados, parece que não, mas os aposentados comem também. Né? E aí, como eles não têm direito à alimentação, que é só para quem está nativo, a gente criaria, né, pressionar o governo para criar o auxílio nutrição, e aí esse trabalhador aposentado, essa aposentada, poderiam ter esse direito. Né? Isso está encaminhado, isso é uma pauta. E a outra pauta, que também nós colocamos na época da negociação, mas que o governo se fingiu de morto, foi transformar o auxílio ressarcimento de saúde em auxílio saúde. Porque ressarcimento, o nome diz, só ressarce quem tem plano de saúde, e mesmo assim não é qualquer plano de saúde, são só os planos de saúde reconhecidos pela ANS. Então, se você tiver um plano de saúde ali da esquina da sua casa, que você é atendido ali por uma consulta ou um exame qualquer, e se não tiver dentro das características que a ANS coloca como parâmetro, o governo não paga esse per capita. Então, além da gente querer o aumento per capita, a gente também quer a transformação em auxílio à saúde, porque o auxílio saúde, ele funciona como auxílio à alimentação. Ninguém pergunta se você almoça ou se você faz outra coisa com o dinheiro. Ele vem no seu contra-cheque, é o seu direito. Então, a gente também incluiu isso, a gente espera que, se houver essa possibilidade, e uma outra coisa que a gente também incluiu, para que o governo pudesse rever, foi que na mesa de negociação, tanto o secretário José Feijó como a ministra Esther Dweck colocaram que, se houvesse aumento de receitas da Receita Federal em 2024, até maio, eles reveriam o zero de 2024. De janeiro a maio, teve um superávit de 127 bilhões. E se você pegar de janeiro a setembro, o superávit aumenta para 242 bilhões. Então, de acordo com o próprio argumento do governo, né, a falácia do governo de colocar que, se houvesse melhorias nas receitas, ele poderia rever o zero. A receita está aí, houve melhorias. Então, a gente também pediu, mandamos cálculos para ele, pedimos que ele pudesse rever o zero em 2024, já que a proposta é para 2025 e 2026. Então, basicamente, sobre a questão geral é essa. A gente continua participando toda semana, toda sexta-feira a gente tem reunião do FONASEF, eu participo representando a CPGE, né? E a gente também está pedindo, né? Inclusive é uma pauta que a CPGE vem batendo muito, né? E eu especificamente venho batendo nessa pauta, que é criar um seminário para discutir
o desmonte dos serviços públicos e o ataque aos servidores. Porque tudo isso que está acontecendo com a gente não é por acaso, isso é um projeto. Então, como a maior parte dos servidores não conhece a história das carreiras e do serviço público, seria importante a gente colocar esse tema em debate para que a gente pudesse avançar nessa questão. Bom, eu acho que de forma geral é isso. Sobre a questão da Fundação IBGE+, todos têm acompanhado de forma, uns mais de perto, outros de forma mais distante, sobre essa Fundação IBGE+, que foi criada, nós tivemos, na realidade ela foi criada já tem em junho, eu acho, se não me engano, mas ela foi discutida a partir de janeiro de 2024. E aí, há 2 meses atrás, mais ou menos, a gente soube dessa criação no cartório da Fundação IBGE+. E a gente conseguiu, junto ao cartório, buscar o estatuto dessa fundação, né? Que, em princípio, ela vai ser um hospedeiro do IBGE, porque ela vai estar funcionando no endereço do IBGE no 66, vai estar sendo financiada, em princípio, toda a estrutura pelo próprio IBGE, porque eles não têm funcionário, eles ainda não têm recursos, né? E ela poderá vir daqui para frente captar recursos públicos e privados em nome da Fundação IBGE+, e poderá resolver, em princípio, na visão deles, a questão do orçamento do IBGE, que é insuficiente, né? Apelou de 2024. Por que apelou? Porque a LOA ainda não foi votada, é o projeto de lei orçamentário de 2025, quer dizer, propõe um orçamento do IBGE de 2,9 bilhões, que é insuficiente e é pouco mais de 300 milhões em relação ao ano passado, que foi 2,6 bilhões. Então, na visão da gestão, né, do IBGE hoje, esse orçamento não consegue suprir a necessidade do plano de trabalho do IBGE. Então, a Fundação IBGE+, ela poderia ser essa saída, na visão deles, que eles poderiam captar dinheiros públicos e privados, recursos, mas a gente entende que isso poderá colocar em xeque a autonomia do órgão. Porque se você começa a atender aqueles que estão financiando, o microfone lá, outro, está mexendo. Alô? Bom, não é o microfone, é a caixa. Então, essa Fundação IBGE+ foi criada e uma das coisas que chama a atenção é que o Conselho Curador, né, que é composto por 5 membros, né, 3 eleitos indicados pela direção do IBGE e um indicado pelo próprio Conselho Curador e um eleito pelos trabalhadores. Então, diferentemente do comitê de carreira, que era paritário, a gente só tem um eleito pelos trabalhadores diante de 4 não eleitos. No comitê de carreira, essa relação é paritária. São 8 inscritos indicados pelo IBGE e outros 8 que são eleitos pelos trabalhadores numa votação democrática. Apesar de nós ser paritário, a gente só tem um problema, que seria o voto de Minerva, que cabe ao diretor executivo. Mas mesmo assim, em vários momentos, os eleitos, até os indicados pelo IBGE, também votaram junto com os trabalhadores, com os representantes dos trabalhadores. Então, essa relação é um pouco mais democrática. Já na Fundação IBGE+, não tem isso. E uma outra coisa que chama muita atenção é que a Fundação IBGE+, no seu estatuto, poderá fazer concurso pela CLT e processo seletivo temporário. Coincidentemente, vem a ver com a questão que está linkado
com a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, e também com o próprio arcabouço fiscal. Por que eu estou colocando esses dois elementos? Por que o arcabouço fiscal? Porque, como tem limitação orçamentária, o IBGE deveria ser reconhecido como órgão de Estado e de suma importância para o Estado brasileiro, e deveria o governo federal empoderar, né, ou potencializar o orçamento do IBGE para que ele pudesse pensar no projeto de IBGE 90 anos, né, e também para melhorar o seu plano de trabalho. Isso não está acontecendo, né? E no arcabouço fiscal tem uma limitação, que é essa de que não pode crescer mais do que 2,5% a despesa do ano anterior, né? Em tempo real. E com essa decisão da Fundação IBGE+, isso pode ser alterado, né? Como é que isso pode ser alterado? Porque o IBGE poderá captar recursos públicos e recursos privados. Então, o IBGE tentaria suprir essa necessidade, colocando fora do arcabouço fiscal essa captação de recursos para o IBGE, para que ele pudesse fazer um plano de trabalho. Só tem um problema: a Fundação IBGE+, tem o mesmo nome do IBGE. Se der problema na Fundação IBGE+, automaticamente vai respingar no IBGE, porque não tem como separar, por isso estão chamando de IBGE paralelo, né? Não tem como separar. Se der algum problema na Fundação IBGE+, a Fundação IBGE vai sofrer as consequências, né? E segundo, a Fundação IBGE+, está fazendo a mesma coisa que a Fundação IBGE está fazendo. Então, qual é a necessidade de você criar uma outra fundação, já que o IBGE já é uma fundação? O que precisa, na realidade, é que o governo reconheça a importância do IBGE e melhore seu orçamento. É isso. Então, nós estamos nesse momento agora, está avançando. Eles até criaram um plano, um projeto de inovação tecnológica no IBGE, inovação e empreendedorismo. O IBGE pode se tornar um SEBRAE, porque nós temos lá inovação e empreendedorismo. O que é isso para o IBGE? Né? Que é o plano de inovação tecnológica que está acontecendo no órgão. Porque para você botar a Fundação IBGE+ para funcionar, você precisa ter esse plano de inovação tecnológica, que eles estão fazendo. Então eles estão avançando, porque já foi até colocado pelo presidente que eles estão tentando captar recursos na Caixa Econômica Federal para esse ano ainda, para poder fechar as contas do IBGE. Então, a situação que deveria ter sido discutida com os trabalhadores, com a representação sindical, e isso não aconteceu. A gente soube, né, de forma bastante assodada. O próprio procurador do IBGE da República, no IBGE, ele disse que foi feito sem discussão, porque se houvesse uma discussão, ia dificultar a criação da Fundação IBGE+. Então, foi feito tudo sigilosamente, embaixo dos panos, e quando a gente soube, tudo já estava pronto. E aí eles chamaram o sindicato para discutir. Discutir o quê? Se você já criaram tudo. Bom, então a situação da Fundação IBGE+, tem a ver também com a questão da reforma administrativa. Que, coincidentemente, e eu queria estar errado, há 13 anos eu venho falando para vocês que isso ia acontecer. Tá? Que ia acontecer, e as pessoas me chamavam de cavaleiro do Apocalipse, Paulinho é maluco, só traz desgraça, Carnaval. Aconteceu. Era melhor que eu tivesse errado, porque se eu tivesse errado era só eu maluco. Infelizmente, eu acertei, como algumas outras pessoas também fizeram a mesma coisa. Isso é uma situação muito grave, porque como essas fundações que estão sendo criadas, que estão sendo colocadas para gerir o serviço público, e a gente já tem um exemplo disso na saúde do Rio de Janeiro, onde as OS estão administrando os hospitais. Você vê o exemplo, eu estive lá participando do ato no Hospital de Bom Sucesso, e o Hospital de Bom Sucesso hoje está sendo gerido pelo Grupo Hospitalar Conceição do Rio Grande do Sul, que é um grupo que tem excelência no trabalho que faz lá no Rio Grande do Sul, mas a essência desse trabalho, né,
temporário, né? E com salários muito mais rebaixados de médicos e também de profissionais de saúde de modo geral. Fizeram agora um processo seletivo para um contrato de 6 meses temporário. Vão botar 2.000 pessoas. Se você botar 2.000 pessoas dentro do hospital, a tendência é melhorar de imediato o atendimento. Mas são 6 meses, né? É como acontece quando a gente vai ter uma visita da autoridade, que os dirigentes do órgão mandam limpar uma sala para o cara passar no corredor, só naquele corredor ali. É assim que está acontecendo. Tá? E a coisa é tão grave que os profissionais do regime jurídico do Hospital de Bom Sucesso estão sendo convidados a se retirar do hospital se não estiver satisfeito. Então você mostra aqui que o projeto é bastante ambicioso. Isso não vai parar no Hospital de Bom Sucesso. A prefeitura deve encampar o hospital do Andaraí e uma fundação da Cruz deve encampar outros hospitais públicos federais do Rio de Janeiro. Nós já temos o exemplo no Hospital Universitário do HU, que é encampado pela EBSE, que é a empresa hospitalar. Então, a empresa, o hospital do HU, que é o Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje contrata por CLT e não mais pelo regime jurídico único. Bom, então nós estamos diante disso, estamos tentando fazer alguma ação política e jurídica. Politicamente está muito difícil de a gente conseguir reverter, porque o Postman, ele não é qualquer um. Ele é um cara do núcleo duro do governo. É um cara que planejou muitas ações do governo. Então, ele se cabe fora com o Ministério do Planejamento, com o MGI, com o TCU, com a Procuradoria. Né? O que nos resta nesse momento agora é a gente fazer uma ação junto ao Ministério Público, é o que nós estamos fazendo, e se não for suficiente, a gente vai fazer uma ação jurídica. Nós até contratamos um escritório que está preparando essa ação jurídica para ver se a gente consegue interromper a atividade da Fundação IBGE+. Né? E grande parte dos trabalhadores não tem nem consciência do que está acontecendo. Né? Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos mais de perto, nós estamos tendo essa consciência, está tendo vários eventos na rua, a Avenida Chico tem se levantado muito sobre essa questão, né? Não só sobre essa questão, mas também tem a questão da mudança para o horto, tem a questão do PGD e outras questões que são inerentes ao IBGE, mas não há democratização, não há diálogo com a direção do IBGE. A gente está pedindo há vários meses, o Sindicato Nacional pedindo para que houvesse efetivamente sentar à mesa com o presidente para a gente discutir todas essas pautas de aumento salarial para o temporário, porque até agora tem mais de, se eu não me engano, acho que é mais de 1.000 trabalhadores temporários, eu não sei agora a quantidade, que não receberam reajuste nenhum. Quem recebeu o reajuste que vai sair agora, já saiu, acho, no pagamento de outubro, foram os trabalhadores APMs e APTs. Todos os outros que estão temporários, de nível médio, de nível superior, supervisores e até analistas censitários, não receberam nada. A gente esquece que esse trabalhador é igualzinho aos outros, ele precisa, no mínimo, receber o que nós estamos recebendo em 2025 como quadro permanente e em 2026 também eles possam receber. Só que a gente não senta à mesa com o presidente e quando você vai falar com o governo, ele fala que o IBGE tem que decidir isso. Então, é isso, nós estamos diante dessa situação na Fundação IBGE, que é uma situação grave, e a gente precisa estar atento, né, e se movimentar a todas as necessidades possíveis para que a gente possa tentar impedir o que está acontecendo. Agora, eu vou para o ponto da questão do fim. Na realidade, não é o fim do regime jurídico único, é a votação do Supremo Tribunal Federal. Dia 30 agora, de novembro, eu vou fazer 43 anos de IBGE na ativa. E o que eu vou falar para vocês aqui, ninguém me contou, eu vivi porque eu estava lá.
Quando eu entrei no IBGE, e nós estamos mais antigos entrando no IBGE, nós éramos exatamente o que eles estão pretendendo. A gente era CLT e temporário. Tá? Nós tínhamos um salário bom, meu salário era muito mais do que o do meu pai, a gente tinha direitos trabalhistas, mas a gente era CLT. Todo mês, ou sei lá, quanto de tempo em tempo, tinha aqueles listões e a gente entrava para trabalhar, eles deixavam a gente trabalhar o dia todo, no final do dia saía o listão lá, quando a pessoa saía começava a chorar. Todo era isso. Ainda explorava a nossa mão de obra naquele tipo de trabalho. E muita gente perdeu o emprego, e muita gente foi assediado moralmente, e muita gente foi assediado sexualmente, inclusive. Tá? Bom, o que tem a ver com o julgamento do Supremo Tribunal Federal? O julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a DIN 2135 não é um julgamento de mérito. A única coisa que o Supremo Tribunal julgou foi que se houve constitucionalidade ou não da votação dessa DIN. Porque a DIN 2135 ela é oriunda de uma alteração que foi feita na Constituição pela emenda 19 do Fernando Henrique, em 1998. O Fernando Henrique pegou o artigo 39 da Constituição e alterou. O que ele fez? Esse artigo dizia que a administração pública federal, União, Estado, Distrito Federal e municípios, dentro da sua competência, instituirão regime jurídico único de carreiras. Esse era o texto original do artigo 39. O Fernando Henrique tira esse texto e coloca um outro texto no lugar. Ele tira e cria uma comissão de política de administração do pessoal. Não mais regime jurídico único. Bom, isso foi em 98. Tá? E essa alteração, ela é oriunda da PEC 173. A PEC 173 é uma PEC que foi proposta em 95 e foi aprovada e convertida em uma emenda constitucional em 98, que é a emenda 19. Esse artigo 39, ele fazia parte da PEC 173, mas ele era muito controverso. Ele era um tema bastante difícil de ser discutido e votado. O que os legisladores, o relator na época fez? Ele simplesmente apartou o artigo 39, votou o resto do projeto da PEC e esse foi votado de forma separada. O que aconteceu com a votação desse artigo separado? Ele não conseguiu 308 votos necessários. Ele conseguiu 298. Aqui houve um erro material. O que é um erro material? Para você votar uma PEC, e ele foi votado como PEC, você precisa ter no mínimo 308 votos. Bom, diante disso, o PT, o PDT, o PSB e o PCdoB, em 2000, entraram com essa DIN. Em 2007, a Carmen Lúcia, ela dá uma liminar. Então, até hoje, até dia 6, antes do julgamento, o regime jurídico único e estatutário, ele existia por liminar. Muita gente nem sabia disso, mas é verdade. Tá? Bom, com essa votação, a Carmen Lúcia diz a seguinte coisa: não alcançou 308 votos, então não pode ser aprovado, erro material. Aí o decano Gilmar Mendes, esse voto veio, há pouco tempo alguém pediu vista desse julgamento, e o Gilmar Mendes ele faz uma antecipação do seu voto. Preste atenção, eu estou falando aqui de votação de um erro material, não de mérito, se aquela coisa era constitucional ou não era. Então, é o erro material só que eles julgaram. Então, quando o Gilmar Mendes ele faz a antecipação do seu voto, sabe o que acontece? Ele diverte da Carmen Lúcia. Ele fala assim: não houve erro material. A matéria foi votada em primeiro e segundo turno no Congresso. Então ela está legitimada. Aí ficou um voto a favor e um voto contra. Aí aconteceu aquele 8-3. A Carmen Lúcia, o Toffoli e o outro lá, que eu esqueci o nome agora, qualquer um aqui, Fachin, votaram com a Carmen Lúcia pelo erro material, e 8
votaram contra, inclusive Flávio dizendo que não houve um material. Bom, o que vocês estão vendo agora na internet, na mídia, inclusive eu li um texto até que várias perguntas, e ao final o texto estava escrito assim, foi produzido pela IA, inteligência artificial que ele fez, falando sobre os concursos, tudo e tal. E a inteligência artificial, ela não tem, se ela não for alimentada, algumas nuances que o ser humano tem. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, quando alguém chega para você e fala assim, essa alteração é só daqui para frente, verdade, não vai afetar quem está no RJ1, mentira. Por que vai afetar? Porque se eu criar daqui para frente novas carreiras na CLT, nós que estamos no regime jurídico anterior, essa decisão vamos continuar lá, só que nós estamos em extinção, porque todos os concursos ou todas as admissões daqui para frente poderão ser feitas não mais pelo regime estatutário. Porque o que é regime jurídico único? O regime jurídico único, ele é uma interpretação, uma decisão da administração. A União diz que o dele era o estatutário, inclusive ele criou uma lei em 90, quer dizer, a lei 8.112. Ele criou uma lei, fez um regime jurídico e falou: os meus trabalhadores serão regidos por essa lei, por esse estatuto. Porque antes desse estatuto existia um outro estatuto, que era a lei 1711, que era aquele pessoal estatutário mais antigo. E o que eu estou falando para vocês aqui não é uma decisão do Supremo Tribunal, nós estamos falando de um projeto. Porque é o seguinte, em 74, no governo militar, eles fizeram uma lei, aprovaram uma lei, que é a lei 6185, que separou os trabalhadores inerentes ao Estado e o resto. Por que não é o fim do regime jurídico único? Porque quando eu faço essa separação, e vai acontecer agora, todas aquelas carreiras consideradas estratégicas para o governo, como diplomacia e fiscalização, continuarão a ser concursadas pelo RJU, como aconteceu em 74. Você teve tratamento de dois trabalhadores no mesmo regime, de forma diferenciada. Quem foi para a carreira da CLT, teve um tratamento. Então, aquele estatutário, que era da lei 1711, que migrou, que não quis migrar para a carreira da CLT, ele ficou, alguém falou assim para ele: você pode ficar, mas decisão sua, mas você vai ficar em quadro de extinção. Aquele outro mesmo trabalhador do cargo inerente ao Estado continuou no estatuto da lei 1711, mas esse não foi colocado em extinção, que vai acontecer agora, porque você não é o fim do regime jurídico único, é o fim do regime estatutário para a maior parte dos servidores, e podendo ter CLT e temporária. E por isso que essas fundações que estão aparecendo não aparecem do nada. Aí as pessoas podem perguntar assim, e algumas pessoas têm perguntado para mim: pô, Paulo, mas eu já estou aposentado na RJ, não vai afetar, isso é só para frente. Eu falei: não é verdade, nós estaremos em extinção. E tem um outro elemento que é importante, que as pessoas não decidem. Nós temos aqui várias pessoas, todas funcionárias do IBGE, só que nós temos pessoas aqui que está cada um num quadrado diferente. Nós temos pessoas que são pessoas que estão no regime, que estão servidores públicos com paridade e integralidade, são os aposentados e os que foram admitidos até 2003, antes da emenda 41. Esse é um servidor, se tiver 5 anos antes da Constituição, 5 de outubro de 83 para trás, que é o meu caso, que entrei em 81, eu sou um servidor estável excepcional. Por que eu sou um servidor estável excepcional? Porque o Paulo Lince, quando entrou no IBGE, não fez concurso público, porque não tinha concurso público. Eu fiz processo seletivo. E a maior parte dos trabalhadores daquela época entraram pela janela. Tá? Ponto. Nós temos um outro grupo de servidores. Quem é outro grupo de servidores? São os servidores que entraram no serviço público 5 anos antes da Constituição, 5 de outubro de 83. Agora não é para trás, é para frente. Até o primeiro concurso do IBGE, nós somos do IBGE. Então, significa que quem entrou a 5 de outubro de 83 até 97, antes do concurso, é o servidor não estável.
Não tem nem estabilidade. Porque quando a gente fala de estabilidade, a gente abre um guarda-chuva grandão, aí a gente fala, está todo mundo embaixo. Não é verdade, eu estou falando coisas que não é verdade. E eu sou um servidor estável excepcional, porque o Paulo disse que quer, não, porque está na Constituição, está lá no artigo 19, usado por função transitória. Quem não fez concurso público é um servidor que foi estabilizado pela Constituição, mas não é um servidor de provimento efetivo. Artigo 41 da Constituição. Um servidor de provimento efetivo, após 3 anos de efetivo exercício, em decorrência do seu concurso público, esse é o servidor estável efetivo. Aquele que fez concurso público. Então, deu para entender que nós somos 3 quadrados diferentes? Ainda tem piores que virão para frente, que poderia ser o estatutário e o temporário. Aqui nós temos trabalhadores temporários. É bem fácil de você entender qual é a relação que tem a nossa carreira do quadro do regime jurídico com o temporário. Nenhuma. A única coisa que nos une, sabe o que é? É o trabalho, que fazemos iguais só, mas se o salário não é igual, os direitos não são iguais, tá? Bom, então, diante dessa situação, que é importante as pessoas entenderem, a gente precisa definir o que fazer, porque já está decidido, não tem volta, só tem 2 decisões que podem ser feitas nesse momento. Um embargo declaratório. O que é um embargo declaratório? Os partidos que fizeram a DIN 2135, eles podem perguntar por que o Supremo Tribunal tomou essa decisão. Que pode demorar anos para responder, mas também eles podem tomou por esses motivos aqui. E a outra situação é a gente estar na rua. Não há volta se não tiver trabalhador na rua. E não é do federal, é municipal, estadual e federal, todo mundo. Porque isso vai afetar todos. Não tem volta, não tem salvação. Não adianta achar assim, não, eu estou aposentado, isso não vai me pegar. É mentira. Porque vai pegar. Se daqui para frente o próximo CNU, esse não tem mais jeito, esse CNU aqui, ele já foi feito no seu edital, que a contratação é pelo regime jurídico único da Lei 8.112. O próximo pode não ser, pode ser pela lei da CLT, ou pode ser temporário até, porque regime jurídico único não é estatutário. O regime jurídico único pode ser qualquer um. A União escolheu o estatuto, mas tem estado e município que não escolheram. Tá? Escolheu o CLT, tem estado que escolheu temporários, município, principalmente município, porque o município ele precisa dessa flexibilização para que eles possam demitir os servidores quando entra um novo prefeito. Aí a nova turma manda aquela embora e contrata outra. Para finalizar, o que eu estou falando para vocês aqui não é uma decisão simples do Supremo Tribunal Federal. O que eu estou falando para vocês aqui é um projeto que nós que estamos no IBGE há mais tempo sabemos que acontece. Desde a década de 80, quando eu entrei, anterior também tinha, até o dia de hoje. E ele avança nessa questão quando é nos anos 90, quando o presidente do IBGE era o Simão Schwarzman. É aquele que possibilitou que o Instituto Canadá visitasse o IBGE e deixasse aqui várias recomendações. E no texto que ele escreve, que é um texto que ele bota o título como Recuperação do IBGE, ele diz bem claro, o regime jurídico único estatutário, ele é inflexível, ele precisa ser alterado para que eles possam colocar o trabalhador na CLT ou até temporário. Eu estou falando de um texto da década de 90. Então, o projeto avançou a tal modo que agora, com essa reforma administrativa infraconstitucional, não precisa fazer uma PEC. Você vai fazendo mudanças como essa. Uma puta votação no Supremo Tribunal Federal que acabou com a nossa vida. Vocês não estão percebendo isso? Porque daqui para frente agora, o IBGE pode, pela Fundação IBGE+, por exemplo, começar contratar ou beneficiar alguns. O efeito disso, a Fundação Butantan, que é dos trabalhadores do RJU, lá em Pernambuco,
Itaú tem 200 funcionários. A Fundação Butantan, que é essa privada, tem mais de 3 mil funcionários pela CLT e temporária. Então, o que vai acontecer agora no serviço público? Com certeza, deixarão de ter concurso pelo Estatuto da Lei 8.212 e passarão a ter contratação pela CLT. E vai esvaziar, para vocês terem noção, o CNU, que acabou de ter prova há pouco tempo, já está sendo resultado, ia sair hoje, que foi suspenso por causa da Justiça, tinha 6.500 vagas. 6.500 vagas. Algumas pessoas, e a própria mídia falava que foi o maior concurso da galáxia. Eu fui até lá, falei com o Musk, fomos lá em Vênus e tal, a gente viu que é minha verdade. O problema é que 6.500 vagas não cobre nem 10% do abono de permanência. Eu sou um que dá abono de permanência. Eu e mais 66 mil pessoas que dão abono de permanência. Significa que nós sairemos do IBGE daqui a pouco, sairemos, e a substituição dessa mão de obra que está aqui há muito tempo na casa será feita ou por trabalhadores temporários ou por trabalhadores da CLT. Então, companheiro, a situação é muito grave e a gente precisa se comprometer, né, com essa luta, né, porque não tem salvação individual, a salvação é sempre coletiva, né? E para finalizar, eu até pedi a Carol para... Eles estão fazendo aqui uma outra PEC, que é a PEC 66, para fazer uma reforma da Previdência nos estados e municípios. Olha o que eles colocaram. É do Rodrigo Pacheco. Eles querem incluir na Constituição, artigo 40A, aos regimes próprios de Previdência Social dos estados, do Distrito Federal e do município, aplica-se as mesmas regras do regime próprio de Previdência da União, exceto se prevê regras mais rigorosas quanto ao equilíbrio financeiro. Sabe o que significa aqui? Ele está dizendo o seguinte: se lá no município você tiver uma reforma da Previdência pior do que a feita por Bolsonaro, prevalece. É pior, então os caras pensaram bem. Se for melhor, prevalece a de Bolsonaro. Não tem reforma da Previdência melhor do que a de Bolsonaro. Ou é pior ou é a mesma. Isso aqui é uma PEC. E PEC, quando aprova, vira emenda constitucional. Quando vira emenda constitucional, vira Constituição. Então, companheiro, a situação é muito grave. A situação ela precisa de ter mais atenção para que a gente possa efetivamente buscar soluções coletivas. Não tem solução individual, não tem solução, e a gente não pode acreditar no canto da sereia. Só a última coisa, você vê que o próprio procurador, na live que ele fez, e numa reunião que eu estava presente lá na sede, ele falou o seguinte, que tinha 3 trabalhadores da DTI que queriam fazer curso de inteligência artificial na China. E aí ele fala, o IBGE não tem dinheiro para mandar ninguém para a China. Mas se a Fundação IBGE mais estiver funcionando, terá. E qual é a preocupação que eu tenho? Esses 3 trabalhadores não vão ser contra. E não são só esses 3. Que vai começar a pipocar o recurso, que vai ser muito, e alguns vão se beneficiar. Poucos, mas vão. Como acontece aí com a SAIS da vida aí. Né? Mas a gente precisa estar atento, porque a Fundação IBGE+, ela possibilitará que trabalhadores ganham jeton, que possam ser emprestados, né, cedidos para a Fundação IBGE+, e que possam ganhar gratificações extras, né, e que possam ganhar remunerações acima do teto do Serviço Público Federal, que é o ministro do Supremo. Então, se você contratar o Neymar da estatística, o Neymar é um cara caro, não é barato. Hoje o Neymar não vem aqui para o IBGE da estatística porque ele paga pouco, mas se você pagar um salário bom, ele vai vir para o IBGE. E agora, com essa fundação do IBGE, além da questão do IBGE até hoje, o IBGE sempre foi algo só de trabalho e não de dinheiro. Agora o IBGE passa também a ser interessante a partir do dinheiro, né? Porque o dinheiro vai rolar, e o próprio procurador falou, são bilhões que
que o IBGE vai ter acesso ao fundo, né? Vai ter acesso ao fundo que vai deixar o IBGE muito mais robusto, o IBGE mais. E o IBGE Fundação, como é que vai ficar nessa brincadeira toda? É isso que a gente precisa estar atento a isso. E a última coisa é sobre, eu vou abrir aqui o microfone para quem quiser falar, é sobre a nossa festa. Bebe água, Paulinho. Uma coisa boa. Eu continuo sendo cavaleiro do Apocalipse, infelizmente. Fazer o quê? Alguém até me alertou o seguinte, ó Paulinho, não só tem um cavaleiro do Apocalipse, são 4. Falta 3 ainda por aí, tá todo por aí, companheiro. Não é só eu não. No dia 13 de dezembro, a gente vai estar fazendo aqui, já foi liberado espaço para a gente, uma festa de confraternização. Todos estão convidados, né? A gente vai fazer uma festa aqui, vai ser um churrasco, vai começar a partir de meio-dia, 1h aí. É importante que todos estejam presentes. Por quê? Porque a gente quer fazer essa confraternização com todos os trabalhadores aqui do Complexo Canabarro e mostrar que o espaço pertence aos trabalhadores. E que os trabalhadores tenham essa consciência. É importante o fortalecimento do sindicato, porque algumas pessoas estão achando que o sindicato não serve para nada. E aí agora elas estão percebendo que o sindicato, mesmo com toda debilidade, é uma ferramenta necessária, porque sem o sindicato, o que já é ruim pode se tornar pior. Então, é bom que aqueles trabalhadores que não são sindicalizados revejam sua posição, porque é necessário o fortalecimento, porque ainda é a única ferramenta que nos sobra enquanto defesa dos trabalhadores. Está cambaleando? Está. Mas se a gente for enfraquecendo ela, vai ser muito mais fácil de derrubar. E não é por acaso. Porque se vocês pegarem, as centrais sindicais, elas caíram porque o imposto sindical acabou. E o imposto sindical era a fonte de recursos das centrais. A CUT, por exemplo, perdeu quase todo o patrimônio. Ela tinha muito dinheiro, hoje não tem nada. E os sindicatos que sobraram, sabe quais são os sindicatos? São exatamente os sindicatos de contribuição espontânea. Porque eu pago para o sindicato, porque eu tenho essa consciência política. E todos os trabalhadores deveriam ter essa mesma consciência política para que a gente possa entender. Mas tem trabalhadores que não entendem isso. E eu até aconselho olhar a Constituição, no artigo 8º, que diz lá que quem representa os trabalhadores é o sindicato. Não tem outra ferramenta. Não vai ser ninguém que vai sentar à mesa do presidente do IBGE, ou mesmo lá do Ministério do MGI, ou da Presidência da República, onde quer que seja, para representar os trabalhadores. Só quem tem esse papel jurídico, administrativo e político é o sindicato. Então, nada melhor do que fortalecer o sindicato. Mas tá? tem grupinho que pensa que pode, Eu também, não é só esse grupinho que pensa que pode, eu também penso que eu posso ter uma Ferrari. Aí quando eu vou ver lá o preço, eu não consigo, eu vejo que na verdade. Você sabe o que aconteceu agora? Nós temos aí a campanha salarial, tivemos aquela tabela, tivemos vários outros momentos que foram feitos vários abaixo-assinados. É legítimo a manifestação de todos os trabalhadores em relação a isso. O que aconteceu é que quando eles perceberam que eles precisavam do sindicato, eles começaram a olhar essa debilidade, porque nós já vimos sofrendo esse sinistro lá atrás. Eu me lembro que na Avenida Chile, quando teve uma campanha salarial, que eles foram parar com a comissão de trabalhadores na sala do Duvalier lá em Brasília. Aí quando o Duvalier chegou lá, o Duvalier falou assim: trabalhadores do IBGE, estou muito feliz que vocês estão aqui. Vocês são do sindicato? Não, nós somos de uma comissão de trabalhadores. Eu não recebo comissão de trabalhadores. E agora foi a mesma coisa que aconteceu. Eles queriam estar na mesa de negociação, A gente falou para o secretário que quem representa os trabalhadores seria o sindicato, e eles não conseguiram. Então agora eles estão se chegando ao sindicato, não porque é entendimento da necessidade da ferramenta política, mas porque não conseguem avançar nas suas pretensões dentro do órgão. Viram que tem uma barreira, e essa barreira ela precisa de fortalecimento. Então era isso aí que eu queria falar, e o microfone está aberto para quem quiser falar aqui. Tem a Aline aí que vai falar. Bom dia. Eu tenho uma missão aqui. Está todo mundo da UTI, eu tenho que resgatar vocês e dizer que a gente não está em morte cerebral depois dessa fala do colega. Bom, gente, olha só. Primeira coisa que eu quero dizer é que um amigo meu
recentemente me falou uma besteira, assim, do tamanho de um bonde, dizendo o seguinte: nunca foi tão difícil ser de esquerda. Eu olhei para a cara dele assim, eu falei assim: você assistiu o filme aí? Ainda estou aqui? O Rubens Paiva era menos de esquerda do que você e morreu. A ditadura foi o pior momento para ser de esquerda e teve outros momentos muito ruins nesse país para ser de esquerda. Meu avô, em 1935, ele com 17 anos, não, 35 não, 32, ele lia muito mal porque só tinha terceira série. Caiu na mão dele uma coisa chamada Manifesto Comunista. Ele leu aquilo e falou assim: trabalhadores do mundo univos. Com o entendimento dele, ele se tornou comunista aos 17 anos. Só que aos 22 anos, ele precisou se destornar comunista por causa de uma coisa chamada, um camarada chamado Filinto Miller, que perseguia, matava, sumia com pessoas de esquerda. Sumia. A gente sabe pouco sobre os sumiços do Estado Novo, porque eles foram mais eficientes em esconder isso do que a ditadura de 64. Depois o Getúlio Vargas se transformou naquele trabalhador, pai do trabalhador, dos pobres e tal, criou o trabalhismo. E aí a gente fica com aquela sensação de que ele era de esquerda, mas ele não era de esquerda. Ele era um simpatizante do fascismo, que depois botou a mão na consciência e criou uma coisa ali, mais ou menos de centro, que foi o que nos deu a consolidação das leis trabalhistas. Mas sempre foi difícil ser de esquerda nesse país. Agora é um dos melhores momentos para ser de esquerda, porque a gente consegue ser de esquerda sem morrer. Pelo menos por enquanto. Se o Mauro Cid, os kits pretos fossem um pouquinho mais competentes, a gente não estava aqui hoje. Entendeu? Porque a gente estaria numa ditadura de novo. A sorte é que a gente tinha protótipos de ditadores extremamente incompetentes. Se a gente eleger um escroto igual o Milei, a gente pode ser mandado embora. Então é nesse momento que a gente precisa ser de esquerda. Eu estava lendo sobre a questão do porquê a extrema-direita está ascendendo, que é a questão da desinformação e da falta de esclarecimento. Por quê? O Biden se elegeu como alternativa ao Trump, porque o Trump foi muito ruim como governante. E aí parece uma coisa esquizofrênica, que 4 anos depois o Trump se elege com uma votação maciça e pessoas falando assim: não, esse é o cara. 2 fatores. Primeiro, um camarada chamado Elon Musk, ele botou, estima-se, 4 bilhões na eleição dos Estados Unidos. Ele dava 1 milhão por dia, fora as outras iniciativas. Por quê? Porque ele se vê já favorecido com a eleição do Trump. São esses caras que são nossos inimigos. São esses bilionários, trilionários. Ainda não existem trilionários, mas em breve vão existir. E a gente tem que entender a diferença entre um milionário e um bilionário, que é de escala de progressão geométrica. Um milionário tem entre 1 e 100 milhões. Um bilionário tem 1.000 milhões. Vocês têm noção do que é isso? Do quanto de dinheiro, principalmente quando a gente fala em dólar, o quanto a renda está concentrada nesse mundo. E por que a renda concentra? Porque a gente acredita que a gente não pode fazer nada. A gente começa a escutar: ah, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Porra, mas é um governo de esquerda e está fazendo isso. E a gente acredita que a gente não pode fazer nada. A gente pode e deve chegar para o senhor Márcio Postman, botar o dedo na cara dele e perguntar para ele assim: por que o senhor está fazendo isso?
como trabalhador, se unir, ter voz ativa. Aí quando a gente fala em sindicalização, corre todo mundo. Ah, eu estou com a minha margem consignável toda lotada. Cara, empréstimo todo mundo tem. A ciranda financeira é um outro grande inimigo desse país. Se você colocar 10 mil reais na poupança e deixar rendendo 10 anos, você tem 13 mil reais. Se você ficar devendo 10 mil reais no cheque especial por 10 anos, você deve 1 milhão. É fato. Eu não estou falando ficção, é fato. Então, essas coisas precisam mudar. A gente precisa, enquanto trabalhador, espalhar informação e espalhar união. Até que hoje tem bastante gente aqui, porque às vezes a gente faz assembleia com 5 pessoas. A gente precisa chamar os outros e falar assim, olha, não tem caminho que não seja o sindicato. E assim, muita gente fala, eu vejo pessoas de outros núcleos que falam assim, mas começa a vir gente, e aí fica gente querendo se opor, a gente fica com oposição, e daqui a pouco vai ter direita dentro do sindicato e tal. Se a gente ficar com medo de oposição, a gente não dá um passo. Cabe a gente ganhar um argumento. Por que um cara igual o Trump se elege? Porque ele chega e faz uma promessa vazia e as pessoas acreditam. Só que promessas vazias têm prazo. Vocês vejam que o Bolsonaro, ele fez várias promessas vazias. As promessas vazias dele tiveram prazo. E eu digo mais, o pessoal fala assim, ele só não se reelegeu por causa da pandemia. Talvez, se não tivesse pandemia, ele fizesse mais besteira ainda e fosse mais fácil ele não se reeleger. Vocês vejam, agora, ele, no segundo turno, de cada 10 prefeitos que ele apoiou, ele só conseguiu eleger 2. A gente tem a impressão de que a extrema-direita está muito forte, por causa das coisas que acontecem, mas a gente tem que entender uma coisa. O que existe é o anseio por mudança. O anseio por mudança contra essa política neoliberal. O que acontece? Nos Estados Unidos, o Biden se elegeu prometendo mudança. Não mudou porra nenhuma. É claro que o Trump vem e fala assim, vou fazer a América grande de novo. Os idiotas não acreditam nele, votam nele. E o cara se elege com uma das maiores votações da história dos Estados Unidos, onde o voto é facultativo, o sistema é indireto, e a maior falácia do mundo dizer que os Estados Unidos são a maior democracia do mundo, porque não são. Atualmente, em termos de votação, a maior democracia do mundo é o Brasil, acreditem. Aquilo lá é o país do faz de conta. Entendeu? Porque assim, é o país onde mais gente pode votar e vota. Por isso que a gente pode dizer que a gente é a maior democracia do mundo. Porque, por exemplo, a China tem um sistema de votação esquisito também, que não elege tudo, você elege pedacinhos e tal, e aquela galera que elege mais um cara, que elege outro, que elege outro. A Rússia eu nem vou falar. O mesmo cara está lá. Há quantos anos tu tinha presidente? Presidente, chanceler? A gente precisa evitar que a democracia escolha errado. E é o nosso esclarecimento e a nossa postura que podem fazer isso. E a nossa mobilização. Trabalhador mobilizado, trabalhador unido, dá medo no patrão. Sempre deu. É por isso que existe essa desconstrução, tanto do funcionalismo quanto do sindicalismo. O Globo, essa semana, publicou uma matéria
público incompetente, né? É aquele cara lá, igual o assessor parlamentar, que ganha sem ir. Mas a gente sabe que a maioria de nós não é assim. Porque a maioria de nós tem meta para cumprir, tem trabalho para fazer e faz. Os que não trabalham são minoria. É claro que eles ainda existem. E normalmente eles são apaniguados, e esses mesmos que nunca vão ser mandados embora. Então, a gente precisa tomar consciência do nosso papel. A gente vai ter ainda dele, quando? A gente vai ter uma reunião de decisão de direção nacional, e a gente precisa eleger representante para ir, que dessa vez vai ser virtual, até porque os custos estão ficando cada vez mais complicados para o sindicato, e a gente precisa conversar com os colegas e falar assim, ó, se tiver uma mobilização, tem que ir todo mundo. Se tiver uma mobilização na sede para encher o saco do Márcio Portman, tem que ir todo mundo. Tem que ficar lá embaixo pentelhando ele. Ele tem que entender que se ele é comprometido com o Partido dos Trabalhadores, ele tem que se comprometer com os trabalhadores. Afinal de contas, fizeram todo aquele negócio, diálogos, aí agora virou monólogo. É o monólogo do Portman, ele fala e a gente tem que ficar assim, poxa vida, eu não estou concordando. E aí, quando a gente não concorda, sabe o que ele fala? Que a gente é antidemocrático. Quem é você para dizer que a gente é antidemocrático, meu senhor? Quem é você para falar que o sindicato é autoritário? Um cara que vem, coloca o negócio goela abaixo, de cima para baixo, não tem o direito de falar isso. Por mais que ele se coloque como, eu sou crítico do neoliberalismo e tal, está sendo? Não está. Então, como eu disse, a gente pode parecer que está na UTI, mas cabe a gente reagir. Cabe a gente se mobilizar, pegar o material do sindicato e ler. Não é pegar aquele jornalzinho, que agora nem sempre vem impresso, vem até... Leiam o PDF, se informem, informe o seu colega do lado, fala, ó, a gente precisa se mobilizar. Visita a sala do núcleo. Visita a sala do núcleo, vai lá tomar o cafezinho da Lucinha, que é sempre muito bom. Gente, é sério. Tudo que o Paulinho falou é sério, está acontecendo. Mas a gente não pode ficar simplesmente... Claro, tem outros órgãos, a gente tem uma sensação de que assim, está vindo de tsunami e está levando a gente. Mas a gente precisa se agarrar em alguma coisa. E o porto para a gente agarrar ainda é o sindicato. Ainda é a única representação que é oficial. Não é só oficial, que é verdadeira. Porque aparecem esses bonitões aí que falam assim, a gente quer a tabela tal. Amigo, como é que quantos dias de greve você vai fazer pela tabela tal? Não, a gente quer ir lá negociar. Negociar como? Com os teus lindos olhos? Não é assim, né? A gente teve esse ano o aumento possível. Porque não tinha mobilização, não tinha... E assim, não tinha mobilização de quase ninguém. Os professores fizeram 80 dias de greve para ganhar a mesma coisa que a gente. Então, a gente precisa começar a hackear o sistema. A gente precisa começar a aprender novas formas de mobilização. A gente precisa, às vezes, fazer uma grande manifestação na porta do IBGE, cercar o Márcio Portman, encher o saco dele, para ele parar e pensar, cara, esses caras não estão dormindo. Talvez seja mais efetivo do que chamar uma greve e só meia dúzia aderir. Eu entendo o drama, por exemplo, do pessoal da Chile, que não quer ir para o Horto. Eles estão tentando se mobilizar. Mas não é só não ir para o Horto. Tem um monte de coisa acontecendo.
A gente precisa se unir por tudo. Ou vamos continuar sentado à beira do caminho vendo a boiada passar. Era isso que eu queria falar. A minha até colocou aqui uma questão, que depois a gente vai botar no final, que é exatamente eleger um delegado, nós temos direito para essa DN aí. Eu não sei se a Aline vai querer participar, se pode ou se tem uma outra pessoa, eu vou pela executiva nacional. O Mauro pediu para falar. Eu pedi para falar, não para cair, né? Mas a minha fala é rápida e rasteira, né? É o seguinte, o que eu vejo aqui é que basicamente são as mesmas pessoas. Todas as vezes quando eu fiz uma reunião aqui no Núcleo Canapá, são as mesmas pessoas, as 26 pessoas eu vejo todas elas as mesmas. A questão, Paulo, é a seguinte: eu vejo como você, vamos reformular, eu vejo a sua opinião em relação a nós funcionários. Não é esquerda, ou direita, ou centro. Tá? Você é um cara que talvez não perca tempo, mas você predispõe o seu tempo na informação para todos nós. Isso aí eu já cansei de falar, eu elogio sempre você. E a principal visão que você nos traz é o quê? É a categoria da unida. Não importa se é o governo A ou se é o governo B. O importante o que é o IBGE. E é isso que, na minha visão, nós temos que tentar entender que brigar pelo IBGEano é uma questão fundamental. Estão chegando aí mais de 900 pessoas novas que não suprem a necessidade do IBGE. Então, o que acontece? A informação que é trazida por nós, a colega colocou, ela tem que ser disseminada, tal qual o CDDI faz com as informações do IBGE e publicações. Então, Paulo, eu vejo o seguinte: trabalhar para o IBGE, você agora você registra sempre todas as reuniões, e isso é que importa, trazer mais e mais. Inclusive, esse pessoal novo que vai entrar, eu não sei se eles vão conseguir pegar essa fusão que está acontecendo dentro do IBGE, entendeu? Mas a tua informação para os colegas e a disseminação, com pequenas reuniões, mas que tem que ser aumentado o número de participantes por conversas. Você vai à minha sala, a hora vai ter reunião. Nós todos temos que ir, vamos descer para a reunião, porque só assim é que nós vamos conseguir fazer o que a colega estava querendo, está colocando, em fazer uma assembleia geral, mas com muita gente, como nós fazíamos antigamente, aqui no CDDI e lá no centro da cidade. Né? Então é só isso que eu quero colocar, porque a informação que o Paulo traz, para mim, é a mesma que leva até vocês. E isso é que nós temos que disseminar, porque ele tem um trabalho danado, ele tem uma paciência de joia em fazer aqueles relatórios todos, com gráficos informativos. Ele foi lá em 1900 e com as coisas que eu nem era nascido. Ele busca atrás dos pontos, todos, que é para colocar uma relevância dos fatos que vem ocorrendo nessas décadas todinhas com a gente. Então, eu vejo de suma importância que cada um de nós tenhamos a convidar um colega, vamos descer, vamos para a Assembleia, ou então vamos ouvir. Porque o que ele falou aqui, ele já citou várias vezes. Isso a gente já sabe de qual saltear. O que importa é que nós tenhamos que trazer novas caras, novas pessoas, para que elas disseminem também dentro dos seus ambientes de trabalho. Ok, Paulo?
Obrigado. Valeu, Mauro. Inclusive isso que você está falando, eu fui de sala em sala, né? Tem bastante gente aqui que está aqui no prédio, não veio, não está aqui, né? Poderia estar aqui, não está. Mas a gente tem que enaltecer quem está aqui, né? Com os companheiros aposentados que vieram aqui da casa, tem o Carlos também que está aposentado, onde ali estava de férias, voltando agora aí, e todos os outros que estão aqui, tem o Inácio, está com a camisa de Botafogo, é meio triste, mas está aqui. É isso, a gente precisa efetivamente se unir e convencer o outro do lado que é necessário nesse momento a luta. Pode falar. É pergunta, tá? Fala aqui no microfone que está gravando ali. Ai, gente, oi minha Nossa Senhora. É pergunta. Porque eu sou aposentada. E eu vejo que a grande maioria dos aposentados está totalmente apartado das discussões. Tá? Eu posso falar isso pela área de saúde, porque a gente tem um grupo da saúde, né? Essa área de saúde foi extinta dentro do IBGE, saímos todos, né? E não se discute nada. A gente fez até um grupo à parte de pessoas que iam às assembleias, participavam de movimento na porta da sede para poder conversar alguma coisa, que a maioria nem sobre nada. E aí eu queria perguntar uma coisa. Primeiro, o DAP está fazendo eleição agora, tem 3 chapas. Eu particularmente tenho uma que me chamou a atenção, me parece mais aberta à discussão. Eu acho que o DAP, primeira coisa, aquele grupo doido lá que foi, que eu cheguei até a entrar lá naquele grupo, briguei lá e saí depois, que queriam tomar frente para sentar na mesa de negociação, não é o caso. Mas eu acho que o DAP tem um papel, junto aos aposentados, ser um interlocutor também, para levar as discussões para o sindicato. Na medida em que a gente é para a extinção. Nós somos primeiros, eu peguei QPEX, meu pai foi QPEX. E aí ele ia ser e passou para ser dele. Tá bom? Então eu sei o que é isso. Né? E aí, de repente, eu estou revivendo a história aí. Essas pessoas precisam saber disso. E o DAP tem que ter um papel estratégico de levar essas discussões. Isso é uma questão. Chamar as 3 chapas, ou quem se eleger, se vocês quiserem aguardar, e dizer, olha, vem cá, mas não é para sentar em mesa de negociação, vocês vão assessorar a gente e ser os nossos interlocutores também junto aos aposentados, porque a gente tem uma penetração com os aposentados. Isso é uma coisa, isso é possível. A segunda seria, o povo que não quer saber, não lê. Então, a gente procura o que a gente se interessa. E aí, como a gente recebe, né, na linha de tradução aqui da Carnaval, né, do Novo, e a gente está, eu, Marlene, alguns de nós, fazer pequenos textos que a gente pudesse replicar para os aposentados. Então, eu boto no grupo da saúde, eu boto no colega de DI que eu tenho contato, eu coloco lá no coisa e a gente ajuda a multiplicar. Uma coisa é institucionalmente lá a questão da entidade e DAP. Outra coisa é a gente, enquanto aposentado, levar essa discussão para as pessoas saberem. Entendeu? Eu queria ver, Paulo, se isso é possível, como que está isso, se tem, o DAP, eu não sei se tem receptividade das chapas. Né? Eu soube até que a última reunião do DAP lá foi uma coisa horrível, teve até agressão, a senhora lá e tudo, foi uma coisa muito desagradável, totalmente fora, mas porque pelo menos o grupo que eu tenho acompanhado, eles têm a consciência do papel que é o DAP, que não é de sentar em mesa de negociação. O representante trabalhador, foi isso que a gente discutia no tal grupo lá que eu acabei saindo. Representante trabalhador é sindicato. O que a gente pode fazer é trabalhar em conjunto e reforçar, porque é de interesse de todos. Né? Como é que está isso? Você tem como me orientar? Desculpa aí, seu família. Nada, é importante o questionamento. Bom, em relação à atual direção do DAP, né, que vai ter a eleição antes de estar, a relação é bastante democrática.
né? Então, nós temos feito várias lives, foi feita a CPGE junto com o DAP, falando sobre essas questões e outras mais, né? Então, a direção que ela está aberta. Não sei se as outras que vão entrar estão essa mesma compreensão, porque a gente está vendo aí nas campanhas salariais o ataque que está sendo feito à CPGE, por exemplo. Vários, são 3 chapas, pelo menos 2 estão atacando bastante a CPGE, né? Mas enquanto a CPGE, nós estamos pensando em fazer agora uma live até sobre essa questão do regime jurídico único aí do julgamento, né? E tem feito todo esse papel, né, das mídias, né, tanto Facebook como outras mídias que nós temos, né, na própria página do CPGE, vídeos pequenos e tal para a gente fazer isso. Eu agora mesmo hoje não, mas amanhã eu vou fazer um vídeo, né, explicando tudo que eu falei aqui para vocês de forma mais sintética, né, para que a gente possa ter essa visão mais macro do que está acontecendo, né, porque a gente precisa compreender qual é o cenário que está sendo colocado para a gente hoje no serviço público. Só para a gente ter uma noção, hoje nós somos 576 mil servidores no ativo, servidor público federal executivo. Desses 575 mil servidores, 113 mil servidores já são previdência complementar e está crescendo. Então significa que nós, que somos do regime próprio de previdência, estamos sendo desidratados, estamos sendo enxugados. E isso vai ter um efeito em pouco tempo, daqui a pouco vai ter isso. Então, o trabalhador precisa, né? E lá no DAP, algumas pessoas deveriam estar pensando que, como você viveu, uma boa parte daquele pessoal aposentado lá, também estava lá naquele momento lá e viveu tudo isso. Então, deveria estar colocando essa memória para funcionar. Porque eu não estava lá nos anos 70, mas nos anos 80 eu estava. E aí, quando o Mauro falou aqui, eu fui fazer esse estudo para resgatar toda essa questão, em cima de um arcabouço legal, e que me preocupa muito, que a gente não imaginava que isso acontecesse agora. Mas é o que a Karine falou, o que nos resta como trabalhador é ir para a rua, não tem outra posição, né? Então, a gente sabe que agora está no final do ano, está muito complicado, mas o próprio FONASEF está preparando algumas alguns pôster, né, enfatizando essa necessidade de a gente poder estar na rua junto com os trabalhadores de todas as esferas de governo, para que a gente possa defender os nossos trabalhos, a nossa família e o nosso futuro, porque vai vir um ataque pesado para cima da gente, né? E rezem para que em 2026 essa extrema-direita não volte, porque se ela voltar, a chance de a gente ser demitido é muito grande, porque a nova geração que entrou depois de 2012 está totalmente preparada para a CLT, porque eles não têm paridade, não têm integralidade e têm contribuição previdenciária até o teto do INSS, acima disso é previdência complementar. Então, se você propor uma carreira da CLT com fundo de garantia e salário um pouco melhor, com certeza esse grupo irá, e outros também até antigos também irão, né? Então a gente precisa entender qual é o cenário, né, que nós estamos caminhando agora, né, e qual é o terreno que nós estamos pisando, né? Por isso que eu falo que é necessário a gente compreender todo esse terreno, né? Porque naquele livro A Arte da Guerra é bem claro, para você combater o inimigo você tem que conhecer o território dele, senão vai acontecer o que acontece lá na Ucrânia, cheio de minas colocada pelos Estados Unidos e também pela Rússia, onde você está pisando em terrenos que está todo minado e você vai morrer. Então, essa é uma questão. Eu acho que para a gente tentar avançar nessa questão dos aposentados, a gente poderia aqui na Canabarro fazer um encontro de aposentados, chamar pessoas da Canabarro e também de outros órgãos, para a gente, que está acontecendo. A DIPEC fez um encontro de aposentados há pouco tempo lá na CPGE, e nós podemos fazer um para, além dessa questão lúdica, que geralmente tem nos encontros, a gente precisa colocar uma pauta mais política para a gente poder entender o que está acontecendo, né? E uma outra é a questão do próprio trabalhador temporário. Nós precisamos avançar nessa questão, porque nós já estamos vendo a possibilidade de ter contrato temporário por 6 anos, né? Um salário agora melhorou, quase que dobrou o salário dos da PMs, por exemplo, e o salário temporário poderá vir com
um contrato de 6 anos, que é diferente da nossa época. Nosso contrato era por tempo indeterminado, porque a legislação permitia que o temporário pudesse passar para a carreira. Hoje isso não acontece, só para o concurso público. Por isso que o julgamento do Supremo Tribunal não acaba com o concurso. Ele não acaba com o concurso vai continuar existindo, só que o concurso pode existir pela Lei 8.112 ou pela CLT o processo seletivo temporário. Então, tudo isso. Então, a gente vai estar tentando fazer tudo isso, fazer esses textos curtinhos, né? Fazendo essas falas e esclarecendo. E eu estou escrevendo um texto também, onde eu vou colocar essas várias definições que as pessoas não têm conhecimento, ou não querem ter o conhecimento, ou não querem ter esse conhecimento, para que a gente possa avançar. A última coisa, você quer ser o nosso delegado ali? Para a DN? Eu queria falar uma outra coisa, a gente resolve. Pode vir. Tu pode depois? Gente, bom dia para todo mundo. Queria, somando assim, toda essa discussão, né, da importância do sindicato estar perto das pessoas, de conseguir dialogar com o trabalhador que vai chegar e convencê-lo de que o sindicato é importante, trazer alguns elementos para essa discussão. O primeiro é que a pessoa que chega pelo concurso público, pelo menos a experiência que eu vi com os colegas que entraram junto comigo há muito tempo atrás, é que a pessoa chega se achando muito, chega se achando assim, extremamente bem sucedida porque passou no concurso. Isso é importante, normal, porque é um filtro distinto, um filtro que, né, realmente filtra, que deixa muita gente de fora. E aí, por isso, essa pessoa, quando chega nesse movimento, é difícil convencê-la de que, calma aí, você não é tão importante assim, e você precisa se juntar com o seu colega para não estar junto. Então, acho que a gente, quando chegar o pessoal novo aí, a gente vai precisar pensar nisso com carinho. E a outra coisa que eu queria trazer, voltando um pouco na fala da Aline, principalmente, é que tem uma dimensão concreta da precarização do IBGE que está acontecendo recentemente, que eu não tinha percebido antes, que é o seguinte: o IBGE está assumindo grandes projetos, grandes tarefas, grandes atividades que não tem gente para fazer, que não tem condição de fazer. Grande exemplo disso é o censo agropecuário, que está aí para fazer em 26 e a gente não sabe como é que ele vai acontecer. A gente não sabe quem vai dar o treinamento, como é que vai ser, se vai ter gente, se não vai ter gente que vai fazer, qual é a empresa, se vai contratar, se não vai contratar, a gente não sabe um monte de coisa. E a gente já está dizendo que o calendário não cabe há muito tempo. Mas aconteceu a decisão, vai ter o censo agro, vai ter de qualquer jeito. E aí, o que a gente faz diante disso? Em vários outros setores, em várias outras atividades, coisas parecidas acontecem. E qual é a consequência disso? É alguém dizer assim: não dá para fazer, bota na fundação. Não dá para fazer, contrato temporário. Não dá para fazer, mas esse pessoal não quer trabalhar. Então, acho que a gente precisa se preocupar com isso de verdade e tomar muito cuidado, enquanto técnicos que estamos lá nos nossos setores trabalhando, com as responsabilidades que a gente assume. A gente está com dificuldade de dizer que não. A gente está com dificuldade de dizer que não dá para fazer. A gente lá no cadastro, né, a Juliana viu isso acontecendo, trabalha lá com a gente também, estamos passando um período assim apertadíssimo, dificílimo, com pouca gente, dando um monte de coisa errada, porque os prazos são poucos, são pequenos, nós somos poucos, as pessoas que estão trabalhando conosco são poucas, está muito difícil e a gente não consegue dizer que não dá. Então a gente precisa pensar um pouco nisso, do ponto de vista, porque enquanto a gente assume tarefas que a gente não consegue fazer enquanto casa, enquanto IBGE, a gente está ajudando eles a darem um passo para a nossa privatização, para a nossa precarização do futuro. Então eu queria trazer essa reflexão aí para a gente pensar junto nisso, porque a situação está realmente muito complicada e a chegada dos novos concursados, sabe Deus quando, não vai resolver essa nossa situação. Pelo contrário, a gente vai ter mais gente para precisar conversar e dialogar sobre a situação que a gente está vivendo. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Sobre essa questão aí que o Gustavo colocou, dos novos concursados, a gente já solicitou a direção do IBGE que no passado nós tínhamos os PINs.
que o sindicato tinha voz lá, né, nesse contato direto com os trabalhadores. Mas vai ter. Então, a gente solicitou para o IBGE que a gente pudesse ter esse espaço para a gente poder fazer o contato, porque o IBGE vai vender o IBGE dele, e nós precisamos vender o IBGE real, né, para o trabalhador que vai chegar aqui. Então, a gente está preocupado com isso também, e a gente vai... e o pior, vai chegar 900 pessoas e vão sair 900 pessoas também, de aumento permanência. Então, o IBGE vai ficar ela por ela. E uma coisa que me chamou muita atenção na fala do Postman, lá naquela Casa Brasil, foi que ele falou assim, foram mais de 2 milhões de pessoas inscritas no concurso do IBGE. Foi a maior inscrição para nível médio. Aí eu ia levantar a mão, mas eu fiquei na minha lá calada, eu fiquei assim, pensando, eu falei assim, sabe por quê? Que foram mais de 2 milhões para nível médio? Porque só teve 3 carreiras que tiveram concurso para nível médio. A FUNAI, o IBGE e o MAP. Então a FUNAI você trabalha com índio, nem todo mundo está disposto a trabalhar com índio, o MAP é a agricultura e sobrou o IBGE, por isso que teve muito concurso. O pior é a leitura que se faz disso. Quando você tem uma redução de carreiras do nível médio que não são concursadas na maioria dos órgãos, está bem claro que o projeto é a extinção desse nível médio. Então, essa é uma preocupação que o sindicato tem que ter, também junto com a questão, pode vir aqui, a questão que a Juliana... Bom dia, gente. Eu sou Carolina, da Agência Tijuca. É só para corroborar com o assunto, até que o colega levantou, e aqui para representar a classe dos temporários, né? A gente, enquanto temporário, se preocupa muito com essa chegada dos novos. Eu acho que aqui, alguns de vocês sabem o que acontecia na Agência Tijuca com a nossa antiga chefe. A gente passava por assédio moral, e isso não é uma exceção do IBGE. A gente sabe que isso acontece em muitos lugares e a gente se preocupa com como essas pessoas vão ser recebidas e quais são as práticas que elas vão aprender, porque assim, elas vão chegar e vai ter muitos temporários que vão saber muito melhores pesquisas do que eles. Só que a gente já está saindo, a gente tem um contrato temporário e eles vão estar com outro status. Muitos deles já vão chegar e vão ir para a chefia, que é o que pode acontecer aqui agora na Agência Tijuca. Então, assim, eu gostaria de frisar isso como uma possível prioridade do sindicato, tanto para que eles possam aprender boas práticas, para não se perpetuar toda essa situação de assédio moral, que muitos dos temporários, e não só, mas a gente passa muito por conta da nossa vulnerabilidade, né, no contrato, e para também ficar, no caso, investigando, né, caso aconteçam esse tipo de coisa, porque é possível que pessoas aprendam práticas que perpetuem esse tipo de relação, né. Agora, acho que melhorou um pouco por conta do salário, mas eu já vi muitas pessoas desistindo do IBGE por conta desse tipo de dinâmica. E o IBGE perde muita gente boa por conta disso. Então, enquanto temporário, eu gostaria de frisar muito essa questão, porque isso preocupa a gente de verdade, enquanto temporário, e eu acho que aqui eu sou a única temporária, inclusive, né? Então... Obrigado, Carolina. Inclusive, acho que é importante, a gente tem feito esse questionamento de intervenção do IBGE e tem colocado o próprio sindicato à disposição dos trabalhadores, seja temporário ou não, sobre essa questão de assédio moral, assédio sexual, sobre racismo, tudo isso nós estamos nos colocando, inclusive quando ela falou que aqui no núcleo a gente conseguiu ajudar, junto com a DPEC, lá também no DPEC, a retirada da chefia lá da Agência Tijuca, a gente fez uma pressão bastante grande na direção do IBGE, né, e a gente conseguiu avançar nessa questão, mas é necessário que os trabalhadores procurem o sindicato e tenham coragem de denunciar, porque nós, enquanto sindicalistas, não podemos acusar ninguém de assédio se não houver provas efetivas. Então, necessitamos que os trabalhadores venham. Nós nunca vamos virar as costas para o trabalhador. O Núcleo Canabarro está aqui à disposição para fazer essa assessoria jurídica e até mesmo politicamente a gente está junto nisso tudo aqui, né? Porque eu me lembro que eu tinha muito embate com a Agência Tijuca,
quando tinha lá o pessoal mais antigo, que é o pessoal que entrou no PGE junto comigo. E esse pessoal fazia assédio moral em cima dos trabalhadores. E o que mais me revoltava é que essa geração da Agência Tijuca, de trabalhadores do quadro permanente do PGE, entrou e viveu o assédio lá onde a gente trabalhava no agropecuário. A gente sofria muito assédio moral e assédio sexual. Na minha época nem tinha o termo assédio, tinha o termo manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente não discutia assédio porque não existia assédio, mas a gente sofria o tempo todo. E essa geração que entrou junto comigo, a minha geração, deveria quebrar essa lógica do assédio. E ela continuou praticando o assédio. Isso é uma prática que nós, enquanto trabalhadores, precisamos quebrar, né? Entender que, por isso, que a festa da Canabarro, ela é uma festa que engloba todos os trabalhadores, porque a gente entende que todos os trabalhadores do IBGE, aqui no complexo, são trabalhadores do IBGE. Apesar de estar em empresas diferentes em muitos casos, e apesar de ser temporário, não está na carreira do quadro permanente, mas eu acho que todo mundo trabalha e faz o mesmo trabalho efetivo aqui, sem nenhuma discriminação, né, de trabalhadores. E a última coisa para a gente botar aqui é que o PGD, que foi alterado agora a portaria pelo IBGE, mas baseado na portaria federal do MGI, tem um elemento que é grave. A gente só está discutindo o PGD, até hoje eu fui ali em cima, alguém perguntou para mim assim, o sindicato é contra ou a favor do PGD? Aí eu falei assim, nós não podemos fazer uma discussão do Fla-Flu, quem é contra ou quem é a favor, nós temos que discutir vários elementos, tem elementos que são prós e contra. Um dos elementos que são contra o trabalhador na realidade, é exatamente a avaliação do desempenho. Está lá escrito, se você não alcançar a meta, e aí você está falando que está com dificuldade de alcançar a meta, pode ser que no momento você não alcance a meta, primeiro passo que eles vão dar, cortar sua gratificação, parte dela, porque você não alcançou a meta. Se continuou não alcançando a meta 2 ou 3 vezes seguidas, você poderá ser demitido a partir do processo disciplinar, um PAD. Tá? Então, você vê que está tudo corroborando para que eles possam cada vez mais pressionar e atacar os trabalhadores. Só que o trabalhador tem uma visão muito localizada, e essa visão localizada, ela não consegue visualizar de forma mais ampla o que acontece de forma macro. Cada um fica olhando para o seu quadrado e falando assim, pô, esse mundo aqui me satisfaz, isso está bom. Se não satisfaz vocês, problema é de vocês. E a gente, enquanto sindicato, a gente não pensa assim, a gente pensa coletivamente. A gente pensa que nós precisamos unir forças, discutir, tanto é que numa das reivindicações do sindicato que não foi atendida até agora, porque não teve reunião, é a criação de um grupo de trabalho para a gente discutir exatamente o PGD. Revogar essa portaria que está aí hoje e criar um grupo para discutir trabalhadores, sindicatos de direção do IBGE, porque deixar bem claro, o PGD não é um direito trabalhista, o PGD é uma forma de gestão, né? É um projeto de gestão da administração. Se a gestão hoje se falar para a gente assim, todo mundo segunda-feira aqui presencialmente, você tem uma opção, não, você tem 2 opções, você pode falar assim, estou aí, ou você pode falar assim, vou me demitir. Porque se eles se imaginam que está todo mundo presencial, não tem outra opção, você vai ter que ter. O que nós podemos fazer enquanto trabalhador é resistir e espernear. A gente precisa espernear e não aceitar que as coisas sejam entubadas dentro da nossa mente e do nosso corpo, de um modo geral. A gente não pode permitir isso. Só que a gente precisa dessa discussão, e aí foi colocado pela Aline, a gente criar grupos de discussões mais presente, chamando aposentado ativo, de vez em quando para a gente discutir algumas coisas que são inerentes, porque uma coisa é o que o Paulinho pensa, mas o Paulinho não é dono da verdade. Tem outras pessoas que pensam diferente e podem apresentar propostas diferentes que a gente pode caminhar. Então a gente aqui não tem uma posição que é inflexível. A nossa posição ela é flexível no sentido de defender os trabalhadores. Por isso foi colocado aqui, nós não somos contra o presidente A ou o presidente B. Nós somos sindicatos para defender os direitos dos trabalhadores. E é isso que nós fazemos aqui. Então,
Diante de tudo que foi discutido aqui, não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta ou tem mais alguma dúvida, né? Pode perguntar. A última coisa, nós temos um companheiro ali, o Antônio, que aposentou agora, né? Mês passado, antes de sair pela expulsória. O Antônio é um exemplo vivo do QPEX, ele trabalhou no QPEX. Tudo que eu falo aqui, ele sabe. E aí, o Antônio sempre falou uma coisa para a gente aqui: quando houve a mudança do regime estatutário, que aqueles que não migraram ficaram em extinção e criaram o QPEX, sabe o que aconteceu no IBGE? Os caras fizeram a seguinte proposta: você que continua estatutário no QPEX, você tem tantos dias para procurar um lugar para você trabalhar, porque aqui no IBGE você não vai ficar mais, aqui só CLT. Tá? E não estou falando uma coisa que aconteceu, que eu vi no filme, eu estou falando uma coisa que aconteceu na realidade. E ele é prova disso, e eu também que estava aqui, que estudei tudo isso, que também sou prova disso, e que isso aconteceu. Então, para que isso não aconteça de novo, a gente precisa se levantar, né? E como a Lili falou, quando for necessário fazer algum movimento, a Chile está se movimentando, mas a Chile está se movimentando, em princípio foi por uma questão mais individualizada, a questão do orco, da questão do PGD. Agora eles estão encampando de forma mais geral a questão da Fundação IBGE+, que eles estão vendo que isso vai ter um problema muito grave, principalmente no centro nervoso do IBGE, que é a DPE, né? Onde tem as pesquisas que podem acontecer. Então, a gente fica muito feliz que todos que possam estar presentes estão presentes, mas a gente precisa que tenha mais pessoas, porque a gente sempre fez assembleias bem cheias, né? Pessoas estavam aqui presentes na nossa assembleia, e agora a gente precisa que retomar, porque nós estamos voltando aos poucos, e a gente precisa retomar esse contato. No dia que o Toninho foi a despedida do Toninho, eu falei uma coisa que estava dentro de mim, que era a gente, quando eu entrei no IBGE, no dia 30 de março de 1981, ao longo do tempo da minha vida laboral no IBGE, a gente foi construindo laços de amizade. O meu padrinho de casamento é o Aldo, a Anitta, o padrinho da minha filha era todo mundo funcionário do IBGE. A gente era pessoas que se uniram. E a gente tinha uma relação de amigos, pós-trabalho. E o que precisa o trabalhador é exatamente reconstruir esses laços. A gente não precisa ser amigo de morte com ninguém, mas a gente precisa ter essa empatia com o ser humano e com o trabalhador. Então, eu não posso entender que, enquanto trabalhador, eu vou defender gestão. Eu sempre vou defender trabalhador, porque eu sou trabalhador, né? E o trabalhador luta ao lado dos trabalhadores. Então, o que nós precisamos, nesse momento agora, dessa sociedade líquida, né? Que nós estamos nos destruindo como sociedade sólida, a gente precisa reconstruir nossos laços, nossos elos, para que a gente possa voltar e ter essa empatia. Eu sempre tive muita felicidade de vir para o IBGE. Mas hoje é um peso. Não é mais uma coisa que eu faço com prazer. Então, as pessoas falam assim: por que você está com 43 anos e você não aposentou? Porque eu nunca imaginei na minha vida chegar a esse ponto e ter que lutar tanto por coisas que nós lutamos e ganhamos a vida toda. E agora nós estamos perdendo tudo aquilo que a gente conquistou. Então, nesse momento, a gente precisa fazer o quê? Tá? Braço a braço, lado a lado, mão dada de mão dada, para a gente poder manter a nossa condição mínima, porque eu preciso deixar um mundo melhor para os meus filhos. Né? E netos, né? E bisnetos, que eu espero ainda conseguir ter alguns mais por aí, né? Mas a vida continua. A gente tem a linha aqui que é candidata aí, única, solo para a ADN, que vai acontecer, virtual ADN, 29 e 30, onde a gente vai estar discutindo exatamente esse papel da Fundação IBGE+, qual é o futuro do IBGE, precisamos discutir, e a gente precisa tirar uma decisão que seja nacional, né, dos núcleos, para que a gente possa ver como é que a gente vai se portar, porque até agora o que está acontecendo está muito localizado no Rio de Janeiro,
Os outros estados quase não tem movimento nenhum, né? Então, a gente precisa estender essa discussão para todos os setores, né? Então, a gente coloca a Aline como nossa candidata a delegada. Quem é a favor que a Aline seja candidata, levante a mão, por favor. Quem é contrário? Abstenções? Então, por unanimidade, a Aline é eleita a nossa delegada para participar da DM, né? E a gente espera que a gente consiga, né, trazer alguma posição mais concreta, né, para que a gente possa avançar na nossa carreira. A luta vai continuar sempre, né? E dia 13, não esqueçam, a partir de vocês dois que estão aqui, né, presente, convide lá os outros amigos que estão aposentados para a gente Dia estar. 27, não tem um encontro aqui também? Dia 27, agora a gente vai fazer também um encontro sobre a consciência negra, né? Que a consciência negra, ela não se resolve ao dia 20, ela continua. A gente vai trazer uma professora que estuda exatamente essa questão do movimento negro para fazer um debate em relação ao que está acontecendo, né? De racismo, de falta de estrutura, né, da sociedade negra no Brasil e no mundo de modo geral, especificamente no serviço público, né? Então a gente espera e convida vocês. A gente vai estar fazendo a Ayana vai estar fazendo o comunicado e a gente vai estar mandando para vocês, e aí a gente espera que vocês venham aqui. A gente vai colocar aqui um salgadinho, alguma coisa aí para a gente poder degustar, né, e fazer esse papo, porque a melhor coisa para a gente poder trazer as pessoas a ter esse conhecimento é nos aproximar cada vez mais e trazer esse conhecimento para que a gente possa avançar nas nossas conquistas e na defesa da nossa vida, dos nossos descendentes, aí, filhos, netos e os que vierão pela frente. Um abraço, tamo junto.